Virando a página, eu prometi aqui o assunto envolvendo o Vasco. Saiu agora, decisão importante para o Vasco da Gama. O Vasco consegue liminar para afastar a 777 Partners do controle da SAF do clube. Acaba de sair essa decisão, essa liminar importante para o Vasco. Em decisão da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a parte associativa do Vasco da Gama conseguiu uma liminar para afastar o fundo empresarial 777 Partners do comando da SAF do clube. Ao analisar os argumentos apresentados pela associação, o juiz Paulo Assed Stefan suspendeu o contrato de investimento e o acordo de acionistas firmado entre a 777 e o Vasco em 2022, devolvendo assim o controle da Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol, à parte associativa, cujo presidente é o ex-jogador Pedrinho. Na sua argumentação, o juiz considerou como graves os problemas financeiros apresentados pela 777, isto após o Vasco apresentar documentos que comprovam o atraso em repasses devidos pelo fundo comandado por Josh Wander. Então tá aí, informação importante, saiu agora no jornal O Globo. Rodrigo Viga, o Vasco, a parte associativa do Vasco, consegue uma liminar para afastar a 777, Rodrigo Viga. Que coisa! Rapaz, eu vou falar com meu amigo Piperno, que também acompanha bem essas coisas fora do mundo do futebol. E a tal da segurança jurídica, hein, Piperno? Da instabilidade jurídica, muito típica aí de o mundo dos negócios, né? Em que se tem muitas críticas com relação a essa virada de mesa ou tomada de decisões pelo Poder Judiciário de contratos feitos, estabelecidos. O fato é que, primeiro, é uma decisão liminar, pelo fundamento aí apresentado pela Vossa Senhoria e também pelo Vasco da Gama. Acho que é extremamente questionável e derrubável essa liminar. Ora bolas, os clubes do Brasil devem mundos e fundos. Se ele for olhar para essa questão de não repasse previsto no contrato, então, por favor, Vossa Senhoria, que olhe para os demais clubes do futebol brasileiro. O senhor vai encontrar problemas em todos eles, inclusive com relação ao recolhimento de FGTS, assinatura de carteira assinada, condições de trabalho, salubridade e muito mais. Enfim, estou falando de questões trabalhistas, mas com certeza tem questões também na área civil que podem ser analisadas pelo juiz da área empresarial ou de qualquer outra vara do Poder Judiciário aqui do Rio de Janeiro. O fato também é que a SAF do Vasco, se não foi ruim, não foi das melhores possíveis, mas era um clube que estava naufragando, precisava de boia, precisava de um reboque, e quem apareceu ali como rebocador para não afundar foi a 777 Partners. Tem essa disputa aí entre o pessoal do clube com o pessoal da 777. Infelizmente, foi o que sobrou para o Vasco da Gama, um gigante do futebol do Rio de Janeiro. É claro que a SAF tem de melhorar, a gestão tem que ser ajustada, tem que ser aperfeiçoada, mas pelos fundamentos apresentados aí na ação movida na Vara Empresarial do Rio de Janeiro, entendo que essa liminar vai cair muito em breve, até em nome da estabilidade e da segurança jurídica que se faz necessária em qualquer país minimamente digno, viu, Pedro? José Manuel de Barros, essa decisão aí, hein? Olha, eu não estava esperando uma decisão dessas, né? Como disse o Viga, pode até virar uma briga de liminar. Sai uma liminar aqui, passa o controle de volta para 777, sai uma liminar lá, volta o controle para o clube associativo, enfim. Mas está aí a decisão de momento. O Vasco deixa de pertencer à 777 em volta, né, ao comando da parte associativa do Vasco da Gama, Zé. Então, eu acho que é muito ruim para o modelo. Há aquela ilusão do torcedor de quando o time dele vira SAF e a SAF é vendida, chega alguém com um caminhão de dinheiro e no mês seguinte o time dele vai disputar, vai para a final do campeonato e vai ser campeão. E a coisa não é bem assim. Virar SAF por si só não representa a solução de todos os problemas. Esse é um ponto. E isso é ruim. Por outro lado, essa do Vasco da Gama é que tinha mais senões, né? É que parecia que não estava funcionando desde o começo, né? Passava essa sensação, não está funcionando. Esses clubes, tem um clube que está falido,
E aí quem chegar, é uma boia, ele se agarra nessa boia e não faz o negócio tão seguro assim, né? O que apareceu foi esse, eu vou pegar. E não pode ser assim, né? Você tem que ter mais critério para quem vai assumir o controle de uma associação com tanta tradição, com problemas, com muitas dívidas. Mas já que vai mudar, tem que mudar com critério, né? Eu não sei, talvez a partir desse movimento as coisas fiquem mais claras, né? Porque essa do Vasco, meio que eu fico com o pé atrás e muita gente. O que a gente ouve fazer é ter um senão daqui, tem um senão dali. Parece que o Vasco se precipitou, né? Quem sabe dessa questão toda aí, e que não seja uma guerra de liminar que não acabe nunca, né? Mas que a partir daí a coisa fique mais clara, né? E que no final o Vasco da Gama não sofra mais do que está sofrendo há tanto tempo. Bruno Prado, Fábio Piperno, tá aí, o Vasco consegue essa liminar e tira o controle do futebol da 777 Partners. Bruno Prado? Eu concordo com o que o Viga falou. Sim, eu não tenho todos os detalhes e informações, mas me parece algo frágil assim, para você romper definitivamente assim, uma condição que o Vasco Futebol virou uma empresa e ela foi comprada. Foi algo grande, não é um contrato com sei lá, um fornecedor, não é assim. Eles compraram o futebol do Vasco. Má gestão não é motivo para você romper um contrato desse. Você pode criticar o que for a gestão de futebol deles. Isso não é motivo para você conseguir uma rescisão na justiça. Então é a questão de repasses que o Vasco alega que não recebeu. Eu sinceramente não sei o que recebeu ou não, mas mesmo assim, para romper uma coisa que eles compraram, um contrato longo de milhões, me parece uma coisa que vai ser difícil de manter. Mas, de qualquer forma, mais uma vez, mesmo virando empresa e sendo comprado, mais uma vez o Vasco tem problemas na questão política. Não deixa de ser uma questão política também. É o Vasco que foi vítima aí da política interna dele nos últimos anos, chegou nessa situação por isso. Eu costumo dizer, Vasco, Cruzeiro e Botafogo, não é que eles optaram por virar SAF, eles optaram pela sobrevivência. O que não quer dizer necessariamente que seja a solução para todos os problemas, mas eu acho que esses aí não tinham nem alternativa. Ou eles tentavam partir para isso, ou não é que deixaria de existir, mas deixaria de ser competitivo, já não estavam sendo competitivos. Então, ou eles tinham que buscar, o Vasco pode não ter feito a melhor parceria, ou pode não ter vendido para o melhor investidor ou melhor empresa possível, mas, como eu disse, má gestão não justifica uma rescisão. Então, vamos ver como vai ser essa questão dos repasses. Como eu falei, não sei exatamente todos os detalhes, mas pelo tamanho do negócio, eles são donos do futebol do Vasco, me parece que não é algo simples, não me parece algo frágil para uma ruptura assim total. Decisão da Justiça, essa liminar que tira o futebol do Vasco do comando da 777 Piperno e passa aos dirigentes da associação. Concordo com o que disseram os três colegas e veja, o Bruno cita 3 clubes que eu dizia que eles formavam o clube do bilhão, no caso o bilhão de dívidas, né? Vasco, Botafogo e Cruzeiro, arruinados os 3. Óbvio que a 777 não mostrou que realmente mudou radicalmente a história do Vasco, não trouxe lá toda a expertise que se imaginava, mas de qualquer forma ela já investiu, ela já pagou, ela já gastou. Caso essa liminar não fosse cassada, quem é que devolveria isso aí? E outra coisa, a 777, segundo dizem lá na Europa, trabalha inclusive com a possibilidade de se tornar acionista do Everton. Então veja, será que dá para dirigir o Everton e não dá para ficar no Vasco? Não sei. Falar, viu? Te falar, Esse debate vai continuar no Bate-Pronto, tá? Desta quinta-feira, já que viramos, né? Hoje o Pedrinho pode contratar um treinador pro Vasco, se ele quiser. Hoje, com a liminar. Aí depois caça a liminar. Pode cair amanhã. Eu fiquei pensando nisso, né?
E aí, se tem algum atraso, por exemplo, não sei, igual eles alegaram aqui, quem tem que pagar? Agora, quem é que pode contratar? Porque o Pedrinho acho que não vai, porque fala, pô, eu nem vou atrás, porque a liminar cai amanhã. Esse debate a gente vai continuar no Bate Pronto. Obrigado, Zé, Bruno, Piperno, Viga. Muito obrigado a todos pela audiência. E o Bate Pronto, meio-dia, tá feito convite para você. Muito obrigado a todos, boa noite e até o Bate Pronto. Tamo junto.